Boa noite, estamos aqui com mais uma das nossas palestras de quinta-feira. A gente está continuando as meditações de Marco Aurélio, parte 2. Vamos falar hoje sobre como conseguir a sabedoria. O primeiro passo para se tornar um sábio é se libertar do egoísmo, certo? Quanto mais a gente pensa só em si, só em nós mesmos, só no nosso ego, primeiro a gente fica mais infeliz. Uma característica do egoísta é reclamar da vida, porque a vida dele é mais importante que tudo. E o egoísmo, ele não deixa que a gente perceba as coisas ao nosso redor. O egoísta é alguém que está olhando só para dentro de si, só para o próprio umbigo. Então ele não vê o mundo ao redor dele. E aí ele não percebe as coisas. Ser sábio é perceber ao mundo. É perceber o mundo ao nosso redor. É descobrir as coisas que estão ao nosso redor. E saber como elas funcionam. É interessante porque as pessoas muitas vezes acham que uma pessoa sábia é uma pessoa que ela conhece apenas sobre religiosidade, por exemplo, né? Um mestre de sabedoria é uma pessoa religiosa. E não. Sabedoria é saber como o mundo funciona. E o mundo não é apenas religioso, certo? O mundo tem o mundo físico, certo? O mundo tem a natureza, o mundo tem o movimento do sol no céu. O mundo alguém que, por exemplo, né, vou citar um exemplo, pode ser o maior mestre religioso, poderosíssimo, certo? Com grandes habilidades, mas ele acha que a Terra é plana. Ele não é sábio, porque ele não conhece a realidade do mundo. Ser sábio é ter curiosidade sobre tudo. Por que a chuva acontece? Por que o sol se levanta todos os dias pela manhã? Por que a gente caminha ereto? Qual é a história da pipoca? Certo? Ter curiosidade sobre o universo que a gente vive, a nossa realidade, como se produz um filme, como é que funciona o seu celular, o que é astrofísica, certo? Ser sábio é isso, principalmente porque isso impede que a gente seja enganado, né? Fica todo mundo falando, por exemplo, com essas coisas quânticas aí, né? Não sei o que, tem o reiki quântico, tem a astrologia quântica, tem não sei o que quântico. Quântico, né? Física quântica é um ramo da física que não tem nada a ver com o uso que essas pessoas estão fazendo do termo quântico. Você só sabe disso se você tem curiosidade para saber o que é física quântica. Então, ser sábio é buscar o conhecimento do mundo também, da realidade do mundo. Nós não estamos mais na Idade Média, quando alguns filósofos pregavam que a realidade do mundo não importava, só importava Deus. Foi exatamente na Idade Média que Santo Agostinho escreveu um livro para desdizer isso de todo mundo. Nós só conhecemos Deus se nós conhecemos o mundo. Então, o Marco Aurélio lá, né, 120 a.C., ele já estava dizendo que se você não conhece como funciona a gravidade, você não conhece Deus. Se você não sabe como a vacina funciona, você não é sábio. Certo? A gente precisa conhecer a realidade como ela é e ter curiosidade. Esse é o primeiro passo para ser sábio. Querer ser. E quem quer ser é alguém que é curioso, que busca o conhecimento, que procura o conhecimento. Conhecimento não chega na vida da gente e cai no nosso colo e é absorvido. Certo? Você que está me assistindo provavelmente já sabe disso, que você está me assistindo. Né? Você já está na busca do conhecimento. E a busca do conhecimento
é importante para que a gente seja feliz. Porque é elemento da realidade. Eu preciso saber das coisas para ser feliz. Por quê? Eu sou infeliz porque eu não consigo voar. E aí todo dia eu tento voar. E eu não sei por que eu não consigo voar. E você vai ficar sofrendo por causa disso. Ser sábio é saber da realidade que o corpo humano não vai conseguir voar. Certo? Não adianta quanto eu fique ali fora batendo as asas, que eu não tenho, né? Sou um anjo, mas eu não tenho asas. Então não adianta eu ficar batendo meus braços que eu não vou conseguir voar. Certo? Por que eu não vou conseguir voar? Porque o meu peso, né? Os pássaros, para conseguir voar, tem uma musculatura preparada para isso. Tem as asas, tem as penas, tem ossos ocos, tem bolsas de ar dentro do corpo, certo? É por isso que os pássaros voam. Então, ter esse conhecimento me impede de sofrer por algo que eu nunca vou conseguir. É por isso que a sabedoria é importante, é por isso que a sabedoria do mundo é importante. Para que a gente consiga as coisas que a gente pode ter. O homem que busca a sabedoria vai encontrar a felicidade na busca da sabedoria. Por quê? Porque as pessoas... a escola deve ter sido um momento muito traumatizante para muita gente. Porque as pessoas acham que aprender é algo chato. Mas aprender, ele deveria ser prazeroso. Aprender deveria ser um momento de felicidade em nossas vidas. Mas aí vem o orgulho. Muita gente fica muito mal quando ela descobre que não sabe alguma coisa. Porque o orgulho dela não permite que ela assuma que não sabe de algo. Então, para evitar esse sofrimento, né, causado pelo orgulho, ela nem tenta aprender algo novo. Certo? Porque ela tem vergonha. Eu não vou agora, aos 50 anos, começar a aula de dança. Olha que vergonha que eu vou passar lá porque eu não sei fazer. Por quê? Não, eu não vou para fazer uma faculdade agora que eu tenho 60 anos, porque só tem criança lá na faculdade. Olha que vergonha que eu vou passar. Isso é apenas orgulho, gente. Isso é apenas orgulho quando você diz que não quer fazer algo, porque vai passar... Olha o que as pessoas vão pensar de mim. Orgulho. É o seu orgulho que impede você de aprender mais, que impede você de ser mais... de evoluir, de crescer e de mudar. Esse também é outro conhecimento que é imprescindível que a gente aprenda para ser feliz. O mundo muda. A natureza do mundo é a mudança. O objetivo da natureza é sempre mudar. Tudo vai mudar sempre, sempre, sempre. Então, se tudo muda para sempre, eu vou sofrer porque agora eu perdi meus cabelos, porque agora minha barba... Gente, minha barba nunca esteve tão branca e toda vez que eu olho está cada vez mais branca. Essa é a natureza da mudança, certo? Eu juro a vocês que um dia eu tive cabelo e barba preta. Mas a natureza da mudança é que as coisas mudam. E aí eu perdi meu cabelo, e aí eu fiquei com a barba branca. Se eu tivesse preso aquilo que eu quisesse, que nunca tivesse mudado, eu estaria sofrendo. Certo? Num momento da minha vida, lembrei agora, num momento da minha vida eu tive um abdômen sarado, com barriga tanquinho e tudo. Isso existiu, é uma realidade. Infelizmente, eu acho que nem foto disso eu tenho. Mas isso aconteceu, foi um fato.
Eu vou ficar preso a esse passado porque as coisas mudaram? Porque a realidade mudou? Eu vou ficar sofrendo porque a realidade mudou? Certo? Aí o seu casamento terminou, o seu relacionamento terminou. O seu trabalho, você saiu do emprego, né? Muita gente perdeu o emprego agora na pandemia. Muita gente morreu na pandemia. Mudanças acontecem na nossa vida. Como é que a gente vai poder viver bem, ser feliz, se a gente está preso querendo que nada mude, segurando as coisas? As pessoas crescem, as pessoas mudam, as pessoas se afastam, as pessoas vivem e morrem, infelizmente. Essa é a realidade do mundo. E é por isso que a sabedoria é algo importante. É que a gente reconheça que a lei, a mudança é uma lei. Ela vai acontecer. Não importa o que eu faça. Você pode aceitar isso e viver bem nisso, esperando a mudança. Como você pode sofrer tentando deter a mudança e sendo derrotado. Porque é impossível deter a mudança. Outro ponto, né, que a sabedoria ajuda a gente a reconhecer é quem é que está no comando. Ele tem uma frase muito interessante, algumas perguntas que o Marco Aurélio faz para a gente. Quem é que te governa? Quem te governa é uma criança? Quem te governa é um tirano? Ou quem te governa é um animal? Essa é a pergunta que ele quer que a gente faça. Você é uma criança, o que ele quer dizer com isso? Que você é mimado, que você esperneia quando não recebe aquilo que você ganha, que você fica como uma criança chorando e gritando, batendo os pés numa loja porque não ganhou o seu brinquedo, certo? Este é quem te governa? Ou você é um tirano que não se permite nada, que se trava e que você não pode ter um amor, que você não pode ter nenhum prazer na vida, que você só trabalha e só pensa em trabalho e a pessoa diz, não, é porque eu sou muito focado. Não. Você é um tirano que não se permite viver mais nada além disso. Ou você é um animal que só segue seus instintos. Certo? Que você come quando está com vontade, você se relaciona enquanto está com vontade, não tem nenhuma responsabilidade com os sentimentos das outras pessoas, que você faz o que quer. Ah, não, porque eu sou... E as pessoas adoram dizer isso. Normalmente essas pessoas que são governadas pelos instintos, elas dizem que elas são autênticas. Mas elas são governadas pelo instinto. Quem o Marco Aurélio sugere que deve nos governar é Deus. Deus habita dentro de nós e ele deveria ser o nosso governante. Só que quando este divino, esta divindade interior nos governa, isso é óbvio que nós temos um corpo físico. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir necessidades físicas, que a gente não vai querer ter fome, a gente não vai ter fome e vai querer comer, que a gente não vai ter desejo sexual, que a gente não vai sentir raiva e querer matar alguém, certo? Esses sentimentos, né, que vêm da experiência terrena, eles continuarão existindo. Só que quem é que te governa? São esses sentimentos? Ou é este divino? Porque é aí que está a diferença. Quando você deixa o divino governar, ele vai filtrar as coisas para permitir que chegue até você o que é bom. E o que é bom? Aquilo que te eleva, aquilo que te torna uma pessoa melhor, aquilo que te faz
crescer como pessoa. Se aquilo não te faz crescer, a gente usa essa expressão, né? Se aquilo não te acrescenta nada, se aquilo não te acrescenta nada, para que aquilo serve para você? A gente precisa caminhar pelo caminho, né? A gente precisa seguir esse caminho da sabedoria. E é óbvio, gente, não se sintam mal por isso. É óbvio que as coisas, às vezes, a gente vai escorregar, a gente vai ter um problema, a gente vai deixar esses sentimentos controlarem a gente. E isso, eu acho bem interessante o Marco Aurélio falar isso. Isso não é um problema. Às vezes a gente erra, às vezes a gente escorrega, às vezes a gente cai. O que é que a gente faz? A gente se levanta e continua o caminho. Né? A gente se levanta, olha ao redor para ver se não destruiu nada, pede perdão em quem a gente possa ter machucado naquela vez que a gente escorregou, certo? Vai que a gente tentou se segurar em alguém e derrubou junto. Vai que na hora que você escorregou deu uma rasteira em alguém e a pessoa caiu também no chão. Peça desculpas naquele momento que você caiu, levante-se e continue. Nós não estamos nesse planeta buscando um caminho perfeito, um caminho de perfeição. A gente não está nesse planeta buscando a palavra que sumiu completamente. Buscando a perfeição. Não era isso que eu queria dizer, não, mas certo. A gente não está buscando essa perfeição. A gente só precisa aprender. O importante não é a gente não ter errado. É quando a gente errar, a gente poder assumir que errou, pedir desculpas e aprender com o nosso erro. E talvez seja o maior erro que as pessoas cometem, é que elas não focam na mudança de si mesmo. Muita gente está preocupada em mudar o companheiro, mudar o pai, mudar a mãe, mudar o filho, mas não olha para si mesmo. Nós temos que mudar a nós, focar na nossa mudança interna. E acredite, quando a gente muda a nós mesmos internamente, essa mudança ela vai se externar. E conforme ela se externa, nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, no que a gente faz todos os dias, isso vai fazer com que as outras pessoas ao nosso redor mudem também. Porque elas vão ver o seu exemplo, elas vão ver a realidade, elas vão ver através do seu exemplo que isso é possível, que isso pode acontecer. Um ponto importante sobre a sabedoria e sobre essa felicidade que a gente precisa lembrar é sobre a paciência. Ninguém consegue ser sábio do dia para a noite. E a gente está muito acostumado nesse mundo que a gente vive agora, né? Pós-moderno, das coisas serem muito rápidas. A internet, ela causou uma revolução no mundo, porque agora você olha para... Você pede alguma coisa do outro lado, na China, e ela chega para você em questão de dias, em questão de semanas. A gente desacostumou com o tempo. Né? As pessoas... Eu fui criticado outra vez porque eu falava lentamente nas minhas palestras. Que as pessoas... que eu falava muito devagar. Eu fiquei olhando o que significava isso da pessoa achar que eu falava muito devagar. Porque as pessoas estão acostumadas a ver os vídeos na internet em 15 segundos. O mais rápido possível.
E eu falando, né, eu paro às vezes para pensar, para respirar, para engolir a saliva. Então, as pessoas ficam incomodadas com isso, porque elas querem a resposta para ontem. A paciência é muito necessária. A paciência é necessária para que a gente tenha comece a se tornar sábio. E essa paciência, ela é extremamente necessária, principalmente para que você entenda. Se você quiser se tornar sábio, você pode começar agora. Você tem 15 anos, você tem 25, você tem 55, você tem 75, você tem 85. Nada disso importa. Nada desse tempo importa. Comece hoje o seu caminho para encontrar a sabedoria, para construir a sua sabedoria. E o foco é esse. Concentre-se em si. Concentre-se em você mesmo. A vida ela é muito simples, na verdade. Então, é isso que é desenvolver a sabedoria. Eu vou aprender com as coisas simples da vida. Não é complicado se tornar sábio, porque as questões do mundo não são complicadas, elas são simples. Quem complica é a gente, inventando desculpas, rodando para chegar à resposta. Mas o mundo é simples, o céu é azul, certo? E está em cima, a Terra está embaixo e o planeta é redondo. É simples. Deixa eu ver se eu não esqueci nada de falar. Então, isso. Para a gente concluir aqui, ele dá 3 pequenos conselhos que eu acho bem interessante. Primeiro, goste de você mesmo. Para ser sábio, é preciso gostar de você mesmo. Por quê? Porque a gente precisa se conhecer. E é muito difícil se conhecer se você não gosta do que você está conhecendo. Ah, mas eu não gosto disso em mim. Então mude, porque mudar também é uma das realidades do universo. Né? Você não gosta da cor do seu cabelo, do corte do seu cabelo, do seu peso, da sua vida, mude. Mas goste de quem você é. Goste de como você está. Goste de quem você é no presente. Amanhã você vai ser outra pessoa, com certeza você será outra pessoa. Amanhã você vai gostar dessa pessoa. Agora goste de quem você é. Segundo ponto, não perca a paciência, porque ser sábio demora. Certo? Ser sábio demora uma vida inteira. Então, eu sou sábio hoje, mas eu serei mais sábio amanhã. E eu serei ainda mais sábio daqui a 10 anos, se Deus quiser. Porque a sabedoria, ela é acrescentada não pelo tempo, certo? Não achem que eu vou me tornar mais sábio somente porque eu sou mais velho. Não. Eu me tornarei mais sábio porque eu busco a sabedoria. E qualquer um pode buscar a sabedoria. Em qualquer momento de sua vida, você pode buscar a sabedoria. E o último, não desista. Nunca. Certo? As coisas, o mundo, Buda já dizia, né? O mundo é um mundo de sofrimento. Vão acontecer reveses, vão acontecer golpes de azar. Você será derrubado, você vai cair. Certo? As coisas vão acontecer, isso é uma realidade do mundo. Você não pode deixar de ser feliz porque isso acontece. Então, se levante, né? Levante, sacode a poeira e dê a volta por cima.
Esse é o mundo, certo? E isto é ser sábio. É saber que as coisas vão cair, vão acontecer, por mais doloroso que seja, mas que a gente é capaz de se levantar. Certo? Um pontinho. E esquecendo disso, que é muito interessante que ele fala. Agora sim, é pra gente encerrar. É sobre a nossa mente. Ele fala que a nossa mente, ela fica tingida pelos tipos de pensamentos que a gente tem. A gente precisa se concentrar em ter pensamentos bons. O que é ter pensamentos bons? Pensamentos que nos agregam. Pensamentos que melhoram a nossa vida. Pensamentos que a gente vai criar coisas positivas na nossa vida. O que é o positivo? É aquilo que é correto. É aquilo que é bom, né? Eu tinha anotado aqui a lista que ele fala das coisas que são boas. Deixa eu achar aqui, rapidinho. Sim, aqui. Primeiro pensamento bom é o pensamento justo, certo? A gente não deve buscar injustiça. A gente não deve buscar vingança. A gente não deve pensar em situações em que a gente está tirando proveito de outra pessoa. Nós não devemos pensar... um pensamento bom é um pensamento benevolente. Nós precisamos desejar o bem para outras pessoas. Mas fulano não presta. Fulano não merece. Deseje o bem para essa pessoa. Mesmo assim. Certo? Por quê? Porque por mais que fulano não preste, se você ficar pensando no mal que fulano causa, seja quem for fulano, certo? Estejando ele na presidência da república ou seu vizinho. Qualquer dessas, se você fica pensando no mal que essas pessoas causam ao mundo, sua mente começa a ser impregnada desse mal. E sua mente começa a atrair esse mal para perto de você. Então, pense no bem. Pense nas bênçãos. Pense em pessoas. Se foque em olhar para pessoas que produzem o bem. Certo? Eu sei que a gente fica curiosíssimo, né? Eu vou lá assistir um documentário. Tem um documentário sobre um assassino, tem um documentário sobre um artista. Certo? O documentário são 2 filmes, mas o documentário sobre o assassino vai te deixar pensando sobre o assassino. Isso vai criar na sua mente essa energia. Sobre o artista é outra situação. Então a gente tem que buscar, não que você não possa assistir isso, certo? Um documentário sobre um assassino, um filme de terror, por exemplo. Não que você não possa assistir isso, mas isso não pode ser a única coisa que você vê. Porque sua mente vai ficar impregnada disso. Certo? Assista esse tipo de coisa, depois vai ver um desenho da Disney. Certo? Vai cantar com a Moana. Para se libertar daquela energia. O terceiro, né, são 4, é o discurso sem mentira. A gente não pode ter mentira na nossa mente. Certo? A gente não pode mentir para as outras pessoas e a gente não pode mentir para si mesmo. Mentir para si mesmo, as pessoas acham que isso não causa mal nenhum, mas é mentira do mesmo jeito. O que é mentir para si mesmo? Não, eu não fiz isso. Você sabe que você fez. Mas você precisa dizer, você não quer admitir que você cometeu o erro. Certo? Então você começa a mentir para si mesmo. Isso precisa ser evitado. E manter-se contente.
O que é ser contente? A gente perdeu o significado dessa palavra, porque a gente associa contente com feliz. Não é? A gente associa contente com feliz, mas contente, a palavra contente quer dizer cheio, que está cheio de algo. Se manter contente é dizer, eu tenho isso, certo? Eu tenho o meu relacionamento, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho e eu estou contente. Isso me basta, certo? Quanto mais ficar pensando naquilo que você gostaria de ter, certo? Sem pensar no que você tem, se você não tiver cuidado, se isso for... Lembrem-se, não é que você não possa planejar seu futuro, planejar conquistar coisas, mas você não pode viver só fazendo isso. Só olhando para o carro que você tem um carro agora que te leva para todos os lugares, mas você só pensa no próximo carro que você vai ter. É isso que você não pode ter. Você tem que focar na sua realidade, naquilo que você tem agora, naquilo que você está usando e usufruindo agora. Essa é uma chave para viver bem e ser feliz. Vamos encerrar por enquanto, né? Hoje a gente vai ter mais 2 episódios. O próximo é a autonomia e a liberdade. E o último, o perdão. Então, ficamos por aqui. Boa quinta-feira. Eu sou Luiz e até logo.